Bom, boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, né? Dia 19 de outubro de 2025, são 4h34. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou parar o compartilhamento e refazer aqui só um instantinho. Pronto. Ah, hoje tá fresquinho, tá chovendo aqui, tá gostosa a temperatura. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uns estudos aqui só para a gente entender ó, como é que fechou a semana. A gente tem uma gig de uma falha de baixa no semanal. Tá? Tivemos esse rompimento aí. Ó. Esse rompimento é extremamente importante para a gente. Tá? Com isso, a gente tem aí ó, a possibilidade do preço vir buscar esses pontos aqui para voltar a cair, se for o caso dele voltar a cair. Porém, com esse rompimento aqui, ele deve fazer um teste mais ou menos nessa região aqui essa semana e vir buscar aqui o 147,895. Isso é o movimento mais provável dele fazer, tá, pessoal? Quer ver? Só para vocês entenderem o que eu estou explicando, deixa eu ver se eu acho uma condição similar aqui. Aqui teve um. Ele não fez exatamente isso, mas ele subiu pelo menos, né? Só para a gente ver similaridades, né? Aqui respeitou, só que abriu rompido, testou para baixo, subiu. Aqui, ó, 7 tá vendo aqui? O 10 rompeu, tá vendo? Aí o 11 já manteve se acima. E eu esperaria nesse dia aqui, o que eu estou falando lá, um teste nessa linha para subir. Mais provável subir. Ele tem que ir lá fazer o teste na linha? Não. Ele pode parar em algum lugar por aqui, ó, dado por tempos menores, por exemplo, o diário. Tá vendo? Pode parar em lugares tipo aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá? Onde ele parou? Entendeu? É isso que eu estou falando. A gente não vai achar aquilo ali no semanal, tá, pessoal? A gente vai achar aquilo ali no diário. Mas como eu estou analisando o contexto semanal com vocês aqui, ó, o que que a gente tem aqui de observação interessante? Se o preço cair, você tem que ficar esperto com esse ponto aqui, ó, 145,240. Se ele cair, esse vai ser nosso alvo primeiro no semanal. Se ele não passar daqui e voltar a subir, esse vai ser o nosso primeiro alvo. O primeiro alvo, de fato, vai ser esse, ó. O 41 é um gatilho, né? Mas depois dele, aí no topo, o próximo alvo é o 37. Se ele não passar do 37, ele cai, tá? Da mesma forma que se ele falhar aqui, ele sobe. Se ele falhar aqui, ele cai. Então, subindo, ele pode falhar no topo do 41, que é o 146. Por ali do onde fechou, né? 146, 545. Depois aqui, ó, 147,895. E finalmente, aqui o topo do que andou 38, que é um gatilho de reversão forte. Ele é um gatilho forte, porque além de ser um gatilho de reversão, ele é praticamente um doji, né? A máxima dele, que é o 149 mil, tá? A máxima do 39 tem importância para a gente? Tem, porque é topo histórico. Né? Então a gente tem de importante mesmo, né? O topo do 37, isso. Topo do 41, topo do 38, mínimo do 38. Voltou para baixo da mínima do 38, ele pode parar no 37. Se ele passar da mínima do 37,
Mínima do 36 e mínima do 41. Daí para baixo, pessoal, se ele passar, vocês podem esperar embaixo. Esse aqui eu já nem olho mais para ele, tá? Perdeu força. Pelo menos aqui. Vocês olhem mais para cá, ok? Se ele passar aí, ó, eu tô marcando aqui, mas de forma pedagógica. Eu não acho que vai variar isso tudo essa semana. Se cair, subir, ele tem até um bom motivo para subir bem aí, né? Vamos ver as marcações dos tempos maiores, que eu acabei marcando semanal para falar para vocês de contexto, né? Então, vamos marcar aqui no mensal e no anual, senão eu acabo perdendo as marcações do mensal e do anual, né? Ó, essa, do anual aí, ó, mínima dele eu não vou marcar, porque... E essa aqui, mensal, dando mensal. O que que a gente tem no mensal aqui que a gente marcaria, né? Se o mês 10 tivesse fechado, ele seria um excelente gatilho, falha de topo. Falha porque ele não deu falha, mas se ele fechar assim, né? Mas se ele fechar abaixo do 8 vai ser uma boa falha de topo. Melhor ainda se ele fechar abaixo do 4, tá? Esse cara aqui é importante, ó, o 5. Mínimo do 8, mínimo do 7. Esse aqui eu não vou marcar mais. Pode marcar, tá, pessoal? Ah, o topo dele já foi bem bagunçado, tá? A mínima dele foi rompida e testada uma vez só. Então, a lenda tá forte. Pode deixar marcado. Deixa eu marcar. Esses caras aí, esses gatilhos aí são importantes pra gente, tá? Voltando lá pro semanal, a gente já acabou marcando tudo que precisava, tá? Então, contexto semanal é alta, é um contexto de alta para rompimento de topo, tá? Mas o preço normalmente faz um mini teste para baixo para voltar a subir, de acordo com a teoria de Dow. Se tem rompimento, olha aqui o que vocês fez, ó, rompimento, se tem rompimento, tem retração, tá? Ó, o 32 rompeu 27 para cima, tá vendo aqui? Olha o quanto o 33 testou para baixo, tá vendo? É isso que eu tô falando que pode acontecer aqui, ó. Se tem rompimento, tem retração em mais de 90% das vezes. Ó, teve rompimento, teve retração. Teve rompimento, teve retração. Então, observem isso, operem isso, vocês vão fazer bastante dinheiro. Para vocês que acham que é pouca coisa, a gente está falando de tempo semanal, só essa retração aqui pagou 2.000 pontos. Ó, tá? Ah, mas já teve retração aqui, Gilson. A probabilidade do preço subir. Eu concordo que há uma probabilidade do preço subir, mas ele acabou de fazer um rompimento. Quando ele acaba de fazer um rompimento, ele costuma testar. Quando a tendência está muito forte, ele vai direto, mas se a tendência estivesse muito forte, ele não teria parado aqui. Essa região aqui é uma região perigosa para cair, tá? Deixa eu explicar por quê antes de eu passar para o diário, que é 50% desse gatilho, lá. Região forte para cair, tá? Mesmo que não seja para entrar em tendência de baixa, mas para pelo menos fazer a tal da retração que a gente está falando aí, né? Então vamos deixar assim por enquanto e vamos olhar o nosso diário. Ó. Aí o diário faz uma limpeza para gente, né? Não, é limpeza do ponto de vista de chegar mais próximo daquilo que é o que a gente opera, né? Mas tem limpeza, na verdade, bem mais variáveis, né? Então, ó, olha onde o preço veio. Na verdade, faltou vir, né? Isso era um alvo, né? Ele não passou, tá? Se ele conseguir passar, ótimo. Ele pode pegar quem? A máxima dele lá em cima. Então, para amanhã eu estou esperando. Pode ser que para cair, antes de cair, ele venha fazer um teste nesses preços aí. Depois caia. Se ele já abrir em baixa, pessoal, se ele já abrir testando essa linha, ele já vai estar fazendo o teste para baixo que a gente espera para voltar a subir, tá?
Aqui também, lá pelo 120 minutos, pela contagem, isso daí, né, já está acabando uma contagem de onda, né? Então, pode ser isso também se alinha, se sincroniza com a possibilidade da retração ocorrer. Se a gente olhar nos tempos menores, a gente conta aqui um ABC completo já, tá? Faltando pouca coisa para terminar, mas praticamente completo, coisa que ele resolve no GAPS, tá? Então, vamos observar o seguinte, ó. Ele fez esse rompimento, está acima desses pontos. Então, é só considerar alta, tá? É mais para alta mesmo. Todo movimento de baixa que a gente pegar aí amanhã ou durante essa semana, para a gente vai ser retração semanal para a impulsão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até chegar aqui no semanal e fazer uma fila, MM50, deixá-la aí. Eu não vejo necessidade. Vocês podem fazer, mas não tem necessidade. Por quê? Porque os tempos menores já vão te dar os pontos de. Quer ver? Tá vendo aí? Você consegue ver topo, tá? O mensal, que está na região de 50%, o semanal, te dá ajustes, né? O topo do 198, 197, até do 194. Por isso que eu não deixo essa fila aí, tá? Senão fica mais uma linha para eu ficar gerenciando. Eu não acho isso muito bom, não, tá? Então, por isso que eu não ponho, tá? Já cheguei a botar, teve época que eu botei, mas não me adaptei muito bem a isso, não. O ideal é você saber, né? Você sabe o que é a região do 143, né? 143.500 até 142.500, mais ou menos, na região aí de 1.000 pontos, é a região de 50% de retração para impulsão de alta do semanal, tá? É uma variação de preço grande, mas a gente consegue filtrar isso por gatilho dos tempos menores, tá? Então, para o diário é isso daí. Se vocês quiserem marcar as coisas, para cima não tem jeito, tá? Para cima não tem marcação para vocês fazerem que não seja projeção, tá? Projeção é isso aqui, ó, projeto última perna, tá? O próximo alvo, ó, 151 mil, tá? 151.355, se ele for subir, tá? Direto. Não vejo força para isso, mas se ele romper aqui, já pode esperar lá, 151.355, tá? Bem provável, se ele continuar a subir, romper essa máxima do 148.435. Aí a máxima histórica não segurará, não, tá? Vai ter dificuldade de passar, mas não segura. Toda vez que ele chega em máximas históricas, ele tem dificuldade de passar, mas não segurou, tá vendo aqui? É a última. Passou. Então aqui pode, né, ter dificuldade de passar, mas ele passa e pode ir lá. Eu não vou deixar projetado. Porque não faz sentido para mim ainda deixar a projeção, ainda tem 3.000 pontos para ter rompimento de massa. Se tiver rompimento, eu ponho as projeções, se não, deixa sem projeção, tá? Se cair, pessoal, aí vocês marquem mais, tá? Mas também não tem necessidade. Se quiser marcar, tá dando esses pontos aí, se vocês quiserem. Marca os gatilhos aí, ó. Esse, tá? Não vou deixar marcado não, porque vou deixar só esses aqui. Vou deixar mais não, porque não tem necessidade. O preço vai andando e a gente vai lá e vai remarcando, tá? Moleque, 120, pra gente ver como é que fechou. 120 fechou totalmente em alta, né, pessoal? Então, vamos observar o seguinte, ó. Acima daqui a gente vai pensar em compra. Aqui também, tá? Até aqui, ó, a gente pensa em compra. Se ele abrir abaixo do 48 aqui, ó, abaixo desse 48 aí, ó, ele pode vir buscar esse aqui para voltar a subir, tá? Fique atento ao mínimo do 35 também. Se ele for fazendo um rompimento, você sabe quais alvos dele. Não vou marcar todos para não ficar poluído. Inicialmente esses aí, tá? Se ele continuar subindo, tá? Eu botei 12 minutos, pessoal, desculpa. 120. Tá? Tá olhando muito o candle ali.
Então, ó, abaixo do 13, a gente pensa em venda. Acima do 1, a gente pensa em compra. Então, abaixo do 3, a gente pensa em venda. Acima do 1, a gente pensa em compra, tá? Acima, os próximos ao essa máxima, tá? Essa aqui, né, muito próxima do semanal, deixa pelo semanal, tá? Depois é top histórico. Só tem essa no meio do caminho. Essa aqui está muito próxima. Tanto essa quanto essa, tá? Isso aqui pode deixar porque está um pouco longe. Na hora a gente acaba não vendo, porque o gráfico vai ficar pequeno, fica assim, ó. Aí a gente não vê, tá? Tá lá atrás, é bom deixar a linha, que aí chega na linha, você sabe que se trata daquela linha, daquela máxima que a gente julga ser importante, tá? Depois daqui, só um mesmo lá em cima, é a máxima histórica, ó, tá? Para baixo, pessoal, é, deixa pelas marcações dos maiores, né? Semanal, diário, mensal. Tá tudo bem marcado já. Não precisa de mais nada, tá bom? Então amanhã, observe. Abaixo do 3 aqui, testou para cima, falhou, vende. Para vir até aqui. Chegou aqui, pô, nessa região aqui, começou a falhar, compra. Lembra que essa linha do semanal, 145, 240? Se ele voltar para cima dela, ele vai estar voltando para o contexto de alta do semanal. Lembrando que qualquer queda é retração, tá? Qualquer queda a gente encara como retração, porque o semanal é de alta, ó, semanal é de alta. Todo lugar onde ele tocou, ele rompeu. Tá? Se fechado acima do 38 aí, tá? Deu para ele um chancelou ao preço a probabilidade maior de continuar o rompimento. Mesmo que antes de subir, ele faça um bom teste para baixo, assim, na região de 50% desse candle 41 para voltar a subir, de acordo com a teoria de Dow, ok? Então era isso. Fechar o vídeo e não se esqueçam aí de compartilhar com as pessoas. São boas dicas para eles fazerem investimentos na Bolsa de Valores, até porque o mini índice é um parâmetro para os outros, para ações, né? Parâmetros para o dólar. Se ele estiver subindo, provavelmente o dólar cai, muito provavelmente. Não nas mesmas proporções em pontos, mas ainda assim em queda. Então, se vocês compartilharem com os amigos de vocês, vocês vão ter aí, vão estar dando boas dicas, tá? Se inscreve aí no canal para ajudar a gente a continuar preparando esse conteúdo aqui que eu julgo importante, é conteúdo para ganhar dinheiro, tá bom, pessoal? Um abraço e se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aí que eu respondo.